Apartheid foi um regime de segregação facial implementado na África do Sul em 1948 pelo pastor protestante Daniel François Malan, primeiro-ministro, e adotado até 1994 pelos sucessivos governos do Partido Nacional, no qual os direitos da maioria dos habitantes foram criados pela minoria branca no poder. A segregação racial na África do Sul teve início ainda no período colonial, mas o apartheid foi introduzido como oficial após as eleições gerais de 1948. A nova legislação dividia os habitantes em grupos raciais, negros, brancos, de cor e indianos. O apartheid trouxe violência em um significativo movimento de resistência interna, bem como o embargo comercial contra a África do Sul. Uma série de revoltas populares e protestos causaram banimento de oposições e a detenção de líderes anti-apartheid. Reformas do regime durante a década de 1980 não conseguiram conter a crescente oposição, e em 1990, o presidente Frederick Willem de Klerk iniciou negociações para acabar com o apartheid, o que culminou com a realização de eleições multirraciais e democráticas em 1994, que foram vencidas pelo Congresso Nacional Africano sob a liderança de Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 1999, considerado como o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993. Também Martin Luther King foi um pastor protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, como a campanha de não violência e de amor ao próximo. E em 14 de outubro de 1964, King também recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade racial através da não violência. A divisão entre raças pode ser observada já em 1913 com a Lei das Terras, que dá 90% das terras aos brancos e apenas 10% aos negros. Anos mais tarde, durante o apartheid, são criadas pequenas pátrias, os bantustões, para separar as raças. Essas terras, que representavam cerca de 13% do território do país, tinham relativa independência, segundo o governo sul-africano, ainda que o exército fizesse intervenções quando as pátrias não atendiam aos desejos do governante da África do Sul. Ônibus de assentos reservados para os brancos e negros. Os negros eram obrigados a sentar no fundo do veículo. Eventos públicos em ambientes como estádios também possuem divisões das poltronas e arquibancadas para brancos e negros. Eles não podiam se misturar. Até os bebedouros públicos eram segregados. Na foto, nota-se os bebedouros para os brancos eram melhores e bem instalados do que do bebedouros para os negros. Na placa é avisado que as instalações e equipamentos públicos serão reservados para o uso de exclusivos de pessoas brancas, por lei. Nos pontos de ônibus eram separados os brancos e os negros. Várias leis foram criadas pelo governo, algumas delas são 1949 a Lei de Proibição de Casamentos Mistos, assim como o próprio nome sugere, torna ilegal o casamento entre pessoas de diferentes raças. 1950 a Lei de Registros Populacional, essa foi a lei responsável pela segregação legal da população, classificando e documentando cada habitante, que recebia um cartão de identidade diferenciando por raça. 1950 a Lei de Áreas de Agrupamento. Semelhante à lei sobre nativos em áreas urbanas, essa lei determinava onde cada cidadão viveria, de acordo com sua raça. 1951 Lei de Autodeterminação dos Bantu, responsável por criar arcabouços governamentais diferenciadas para cidadãos negros. 1953 Lei de Reserva dos Benefícios Sociais, determinava quais os locais públicos poderiam e seriam reservados para as diferentes raças. E dia 27 de abril de 1994 foi o fim do apartheid.